Eu estou aqui com o Aloysio Galiano, ele é cirurgião bucomaxilofacial. A gente já teve a oportunidade de trabalhar junto em algumas cirurgias, né? Em alguns casos meus eu envio para ele, ele trabalha comigo. Todas as cirurgias ortognáticas que eu faço hoje eu envio para ele. Nós nos conhecemos há uns 10 anos mais ou menos, né, Lu? Você estava no mestrado de ortodontia. E o que eu acho muito Exatamente. interessante, porque você fez mestrado na área de ortodontia, ainda que a sua linha de pesquisa foi ATM, né? Foi exatamente. Foi na parte cirúrgica de ATM, né? Uhum. E, na verdade, foi um mestrado acadêmico, né? Então, não tive atuação clínica. Então, se você me falar para montar um aparelho, eu não faço a mínima ideia como faz isso. E nem quero fazer. Mas você Longe pode disso. dar dicas de como conduzir melhor um tratamento ortodôntico, vai? Sim, sim, Na questão clarearam algumas coisas, né? Isso foi de muito preparo bacana. cirúrgico. Sim, preparo, técnicas, limitações, enfim, foi uma coisa bem bacana. Além dessa aproximação, né, com bons ortodontistas, isso foi muito legal. Muito bom. Bem, a gente tem um cronograma do que a gente vai falar, né? Então, a gente está focando aqui no diagnóstico, no planejamento, mas o diagnóstico, né, Lu, a gente vai falar sobre exame de face, exame da oclusão, o exame da base óssea, da TM, das vias aéreas. Me conta um pouco como que é essa primeira consulta com o cirurgião bucomaxilo, quando o ortodontista vai fazer um planejamento. Como que funciona esse contato inicial? Então, por exemplo, no meu caso, né? Eu estou aqui, faço um planejamento, um diagnóstico, a gente leva o diagnóstico na questão 3D e aí a gente chega à conclusão de que realmente o caso vai ter que ser conduzido para uma cirurgia ortognática, né? E aí, nesse Perfeito, caso, qual que é o protocolo? Assim, qual que é como você conduz esse diagnóstico? perfeito. Então, toda vez que eu recebo um paciente para uma primeira avaliação, quando ele já vem encaminhado pelo ortodontista, ele já vem, teoricamente, pré-triado, né? Ele já Pré-triado. vem ali ele já vem com a informação de que o caso dele tem, né, a indicação cirúrgica. Muitas vezes o ortodontista já conversou, já introduziu o assunto. Então ele já vem com uma cabeça mais direcionada. Olha, eu vim indicado pelo ortodontista, foi comentado comigo que meu caso é um caso cirúrgico, e eu queria a sua opinião, eu queria conversar com você para a gente poder definir se realmente meu caso é cirúrgico ou não, né? Então tem muitos pacientes que vêm já com essa mente de que é cirúrgico e tem outros que vêm para escutar a opinião e torcer para que ele fuja da cirurgia, né? Sem dúvida nenhuma. Não, vamos ver se ele Mas, vai falar isso. É bem por exatamente. aí. Não, e realmente existem casos que a gente sabe que a compensação, né, ela tem a sua indicação. Acho que quando tem discrepâncias esqueléticas que são leves, eventualmente moderadas, a gente pode compensar e muitas vezes compensa a oclusão de uma forma ortodôntica e compensa a face com outras maneiras a não ser as osteotomias faciais, né? A gente tem aí preenchedores, sejam eles permanentes ou temporários, então tem várias formas da gente buscar essa estética da face, né? Mas eu acho que o mais importante é escutar a queixa do paciente, né? Então, muitas vezes o paciente ele vem com a queixa de que já foi submetido a um tratamento ortodôntico no passado, houve uma recidiva, ele não está satisfeito com a função, com o encaixe da mordida, ou muitas vezes é um paciente que tem outros problemas funcionais associados, pacientes que têm dificuldades respiratórias que são portadores de apneia do sono. Então a gente tem que ir muito em relação à queixa desse paciente. Logicamente que hoje em dia a queixa estética ela aumentou muito a procura.
por Sim. cirurgia ortognática. Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem que ir de acordo com essas Tendência. informações, né? Então, sempre quando um paciente vem, o meu protocolo inicial é fazer fotografias. Então, eu gosto de fazer fotografias bem padronizadas dentro do que eu julgo o ideal. Eu não delego isso para ninguém, né? Então, prefiro eu estar realizando essas fotografias. Solicito hoje uma tomografia de face. Eu acho que a tomografia de face ela é essencial para um diagnóstico. Não dá para a gente avaliar um paciente sem tomografia hoje em dia. Os valores são completamente viáveis hoje, né? Não tem muito essa dificuldade. E muitas vezes a gente vai obter também modelos, escaneamentos, para que a gente possa ter esses modelos dos dentes em mãos, para daí sim começar dentro da queixa do paciente a trabalhar bem essas informações para poder fechar um diagnóstico, né? Então, se é um paciente que vem já com uma queixa estética, principalmente estética, sem dúvida nenhuma, essa análise facial clínica vai ser soberana, né? Então, eu já perco um tempo fazendo uma análise clínica, faço algumas medidas faciais e, a partir desse ponto, quando eu recebo depois a tomografia, eu vou sentar através de softwares, né? Então, a gente possui hoje inúmeros softwares no mercado, onde a gente consegue fazer simulações de tratamento, sejam ortodônticos, sejam ortocirúrgicos, para poder apresentar isso para o paciente, para que ele possa ter uma visão, né, de o que a gente pode propor para ele, porque muitas vezes a gente pode ter um planejamento, mas a gente pode ter 2, 3 formas de abordar esse paciente. O diagnóstico ele é único, né? O diagnóstico ele é um só, mas a forma que você vai tratar, você pode muitas vezes propor 2, 3 formas de tratamento, deixar o paciente ciente, né, dos prós e contras de cada situação. E aí esse paciente volta então para a clínica depois mais ou menos de uma semana, no máximo 2 semanas, para que eu possa conversar sobre esses planejamentos. Uma vez que ele define, né, qual seria a melhor hipótese, é onde a gente senta, né, cirurgião, ortodontista e outras disciplinas afins, né, que muitas vezes a gente tem que associar a outros profissionais, para poder exatamente elaborar esse plano de tratamento e dar início na sequência do caso, né? Agora, existem pacientes, quando ele já vem indicado pelo ortodontista, já é mais fácil, né? Porque essa informação ela já vem ali sendo alimentada pelo ortodontista de que ele vai precisar do procedimento. Agora, quando esse paciente ele vem indicado, por exemplo, por um cirurgião plástico, a história é diferente. Por quê? Porque esse paciente ele vem já com toda uma denotação de queixa puramente estética, né? E ele não quer nem ouvir falar em osteotomias, em fraturas faciais, correções esqueléticas. Ele quer o tratamento menos invasivo possível, né? Então, muitas vezes, nesses pacientes, a gente tem que mostrar as possibilidades, logicamente, mas é um paciente que vem com uma cabeça um pouco diferente. E a gente, muitas vezes, opta por um tratamento menos invasivo, que traz um resultado, muitas vezes, que agrada ao paciente, que eu acho que isso é o mais importante, né? Eu acho que a gente não precisa buscar o resultado que nos satisfaça, mas sim que satisfaça o paciente. Sim. E aí a gente segue dentro dessa linha mais estética, né? Tentando muitas vezes ser menos invasivo possível. Ótimo. Você tocou num ponto interessante, porque a minha realidade é de indicar o paciente, né? A tua é de receber. Aí você, né, recebe de outras
fontes que não odontológicas, como você falou, aí o objetivo do tratamento acaba sendo um pouco diferente, né? Quando a gente faz um diagnóstico aqui na clínica, e hoje em dia, como você falou, a tomografia é muito mais acessível, é muito mais viável você incluir a tomografia no planejamento, porque ela hoje em dia está bem acessível. E então esse protocolo de tomografia, ele já entrou, por exemplo, na minha rotina como documentação ortodôntica para adultos, né? E é uma coisa Perfeito. interessante que quando você faz o diagnóstico por meio de tomografia, você consegue visualizar melhor as diferenças entre o lado direito e esquerdo. Você tem 3 planos de avaliações e às vezes até você consegue mostrar para o paciente alguma alteração esquelética importante que ele tenha e talvez ter um argumento maior para motivá-lo a fazer um procedimento cirúrgico, né? E então Perfeito. essa parte do diagnóstico, realmente, quando você está com uma equipe, o ortodontista está te indicando, deve ser bem diferente de um cirurgião plástico, né? Porque o cirurgião plástico, obviamente, ele não vai ter aquela visão funcional da oclusão e tal. E outro ponto, né? A ATM também está incluída no diagnóstico ortodôntico hoje em dia. Então, quando a gente faz o diagnóstico da articulação temporomandibular, tanto do ponto de vista morfológico, quanto do ponto de vista de anatomia, topografia, posicionamento, e aí você observa que o paciente ele não tem a saúde articular, de repente você tem que indicar 2 momentos cirúrgicos. Um momento cirúrgico para corrigir a ATM. Eu não sei qual que é a sua filosofia de trabalho em relação a, por exemplo, discopexia. Quando o paciente está com o disco fora do lugar, e aí você tem que fazer uma cirurgia ortognática. No meu modo de entender a situação, não tem como a gente planejar alguma coisa se existe uma disfunção importante que antecede esses problemas, né? Então, fala um pouquinho, Aloysio, da questão da ATM mesmo nesse diagnóstico. Perfeito. Eu acho que começar uma avaliação de um paciente, seja ele ortodôntico, puramente ortodôntico ou ortocirúrgico, você negligenciar a articulação é um tiro no seu pé, né? Sem dúvida nenhuma. Sim. A gente obrigatoriamente tem que levar em consideração porque as articulações são a base de sustentação do esqueleto facial. Então eu sempre faço uma analogia, né, que as articulações são como os grandes pilares nas construções, né? Não adianta nada você subir um prédio num pilar que foi mal projetado, mal programado, que tudo aquilo vai desabar. E a mesma coisa acontece na face, né, no esqueleto facial. Se a gente ignorar as articulações e muitas vezes criar movimentos que exigem uma maior alteração de carga articular numa articulação que não se encontra do ponto de vista saudável, a gente vai ter o que a gente chama de recidiva, né? Muitas vezes a gente vai ter reabsorções ósseas mais agressivas e que se tornam disfuncionais. E aí você faz todo aquele procedimento, né, visando um resultado adequado e com o tempo isso daí vai se tornando, vai ocorrendo, vai se perdendo, né? Logicamente que a gente precisa manter o paciente sempre alerta em relação a essas condições, porque existem doenças articulares que muitas vezes elas são mais difíceis de serem tratadas, manipuladas, né? Uhum. Então ele tem que saber, logicamente, do grau de doença articular que existe, né? Então, você tocou no ponto da discopexia, né? Quando a gente tem discos deslocados. Eu acho que esse, sem dúvida nenhuma, é o maior índice de desarranjo interno que existe dentro da população. São os deslocamentos de discos. Se a gente for avaliar, né, dentro de exames de ressonância magnética, se a gente solicitar para a população inteira
a gente vai ter um número absurdo de deslocamento de disco, Com né? certeza. A grande questão é que o organismo ele tem uma capacidade adaptativa incrível, né? Na grande maioria dos indivíduos. Então, o disco deslocou, isso gera uma consequência, uma sobrecarga, o organismo vai, se adapta e a gente está sofrendo constantes adaptações. Em outras partes do corpo o tempo todo, né? É assim mesmo. O tempo todo. Agora, existem pacientes que eles não conseguem suprir, né, essa necessidade. Seja por uma questão genética, seja por doenças inflamatórias. Então, a gente precisa fechar esse diagnóstico antes para que a gente possa indicar uma cirurgia ortognática com maior segurança, né? Eu não diria que a gente consegue 100% de estabilidade em 100% dos casos, mas eu acho que a gente tem meios de diminuir muito o índice de recidiva. Então, eu me preocupo muito num nicho específico de pacientes ortocirúrgicos, que são os pacientes birretrusos, aqueles pacientes mais que têm pouco desenvolvimento, né, da parte inferior aqui da mandíbula e com características clínicas mais específicas, né, que a literatura, a evidência científica mostra isso. São os pacientes do sexo feminino, jovens, que apresentam uma característica mais hiperdivergente, com excesso vertical de crescimento. Então, essas pacientes mais em específico é onde a gente tem que se atentar mais com essa questão da estabilidade articular. Esses são os pacientes que sofrem mais de sintomas clínicos e que podem sofrer as consequências de um grande avanço maxilomandibular com rotações anti-horárias. Então, muitas vezes são pacientes que apresentam, né, problemas funcionais associados, respiratórios, e a gente precisa criar esse grande avanço para ir de encontro a esse ganho, benefício funcional. Então, se a articulação ali não estiver saudável nesses pacientes, aí a gente vai ficar frustrado, né, com o passar do tempo numa grande parcela desse nicho específico de pacientes. Então, nesses pacientes, quando o disco se encontra deslocado, aí eu me preocupo muito e, na grande maioria dos casos, eu vou pensar em reposicionar esse disco, caso ele tenha ainda uma integridade, né, não seja um disco que esteja totalmente ali num grau avançado de degeneração, exatamente, que seja recuperável. Então, eu prefiro reposicionar cirurgicamente. E aí a gente tem duas opções. A gente pode optar em fazer esse reposicionamento através de cirurgia aberta, que é a minha escolha, a minha opção. E tem profissionais que fazem através de artroscopia. Eu não vejo profissionais que atuam com artroscopia em reposicionamento de disco fazerem associação com cirurgia ortognática e em estágios um pouco mais avançados. E a evidência científica ainda não é rica em relação a essas informações. Já a cirurgia aberta, ela é muito consolidada, a gente tem muita evidência, muitos trabalhos, né, que estão ali em cima do topo da pirâmide. E é o que eu venho fazendo aí há 20 anos, né? Então, eu tenho resultados muito positivos em relação a isso. Eu diminuí muito o índice de recidiva. Então, a gente consegue dar uma condição clínica para o paciente de forma muito adequada. Então, eu prefiro, nesses casos em específicos, fazer tudo no mesmo tempo cirúrgico. Reposiciono os discos e depois faço a ortognática, tudo no mesmo ato cirúrgico. Eu só vou optar em fazer em 2 tempos cirúrgicos se esse paciente apresenta uma clínica que seja muito desfavorável, ou seja, um paciente que está com muita dor ou que já tenha um grau de degeneração um pouquinho mais avançado e que ainda vai ser submetido à ortodontia, a todo esse trabalho de preparação que leva em média aí 8 meses a 1 ano. Aí eu acho que a gente pode dar uma condição
clínica melhor para esse paciente, Uhum. depois faz a ortodontia e, por último, faz a ortognática num segundo tempo cirúrgico. Tá? Então, acho Mas que... é isso mesmo. Porque esses pacientes que têm essas características clínicas, até para tratar ortodonticamente, a gente precisa estabilizar um pouco aí a posição mandibular, né? A posição da articulação. Então, quando a gente vai iniciar o tratamento ortodôntico desses pacientes, a articulação precisa estar bem posicionada. E às vezes esse deslocamento de disco impede esse bom posicionamento. E talvez seria aí o momento do cirurgião encaixar aí o disquinho no lugar para a gente poder levar adiante, ou a gente fazer alguma manobra clínica que possibilite, né? Porque, por exemplo, existem na literatura descrições de placas que fazem essa recaptura do disco, né? Esse reposicionamento. De junto aí com o cirurgião. Você travou para mim. Tô travada para você? Não. Não, aqui voltou. Voltou? Tá. Então, Alu, é o seguinte, a gente está falando sobre o diagnóstico e tal. Aí eu queria falar um pouco agora sobre o planejamento ortodôntico, né? A gente sabe que, por exemplo, um tratamento, quando ele é decidido ortocirúrgico, ele exige um tipo de condução diferente daquele compensatório. Exato. Só que o que eu vejo, assim, bastante dúvidas de colegas mesmo que não são ortodontistas, que eles acreditam que o tratamento ortodôntico, sendo até de pacientes, doutora, eu posso decidir daqui 8 meses se eu quero fazer a cirurgia ou não? Tem sempre aquela questão, né? E a condução é completamente diferente e a compensação dentária, ela, logicamente, ela tem limites, né? Óbvio. Mas quando você vai conduzir para uma cirurgia, você tem que trabalhar toda a descompensação, espaços, aquelas 6 chaves de oclusão de Endrels, né? Pontos de contato, inclinação, angulação, alinhamento, nivelamento, coordenação de arcos, toda essa parte ela precisa estar pronta para a cirurgia, né? E eu queria te perguntar, peraí, que eu acho que tá. Eu queria te perguntar assim, o que você vê no transcirúrgico que te dificulta a cirurgia? Que tipo de preparo ortodôntico te dificulta a cirurgia? O que você... Peraí que eu tô errada aqui. Calma, pronto, achei. O que de preparo cirúrgico não te possibilita encaixar mesmo a guia no transoperatório ali, ter uma melhor estabilidade pós-operatório? O que te dificulta? Bom, esse é um assunto bastante complexo, né? Polêmico também, né? Polêmico, porque primeiro que a gente tem diversas técnicas ortodônticas. Então, existem hoje alinhadores, existem ortodontia lingual, ortodontia convencional. Eu acho que cada caso em si, muitas vezes, tem as suas indicações, né? Para determinadas técnicas. Então, a gente tem os autoligados também. Enfim, eu acho que varia muito do domínio de cada ortodontista em determinadas técnicas, porque o que eu percebo muitas vezes, por exemplo, nos autoligados, muitas vezes eu percebo alguns pacientes que vêm com os dentes muito expandidos, né? Eles vêm com uma expansão, muitas vezes, muito acentuada. E isso dificulta muito o resultado cirúrgico, né? Não só em termos de intercuspidação, mas também na finalização estética, né? São aqueles pacientes que depois a gente termina com uma oclusão, uma relação satisfatória, porém o paciente sorri e você vê que aqueles dentes estão com uma inclinação mais acentuada. Esteticamente isso não me favorece, né? Muitas vezes eu
eu vejo isso principalmente nesses casos. O que me dificulta muito também, por exemplo, nos alinhadores, no transcirúrgicos, é essa questão da relação que a gente precisa no ato cirúrgico dessa intercuspidação para poder fazer a fixação das estruturas ósseas. Uhum. Então, você fazer um preparo com um alinhador, eu acho que é válido. Existem situações que são totalmente indicadas para isso, né? Mas no transcirúrgico, eu sempre procuro orientar o ortodontista e o paciente de que o ideal seria esse paciente ir para o transcirúrgico com um aparelho fixo convencional. Esse seria o mundo ideal. Uhum. Aí você me pergunta, pô, mas aí ele faz toda uma ortodontia, né, voltada para uma estética, e aí antes da cirurgia vai ter que montar um aparelho e depois mantém esse aparelho ou tira logo na sequência. Sem dúvida nenhuma, eu acho que o ideal seria montar o aparelho pelo menos ali umas 2 semanas de forma passiva para ir para a cirurgia. Porque essa intercuspidação no ato cirúrgico é importantíssima, né? Na verdade, o que é mais efetivo é você fazer o bloqueio maxilomandibular através dos brackets, né? Existem outros recursos, lógico que existem, né? Você pode usar barras que são utilizadas no trauma, que eu acho que é uma agressividade muito grande, não tem a menor indicação para isso. Existem ancoragens esqueléticas que você pode fazer, né? Porém, eu acho que as ancoragens, como a gente tem um distanciamento maior, muitas vezes a gente acaba perdendo um pouco, principalmente nos casos de segmentação de maxila. Então, você pode ter ali algum tipo de movimentação que muitas vezes você não acaba observando no ato cirúrgico. E aí, depois, quando termina, fica aquela oclusão que ficou adequada, mas você sabe que poderia ficar melhor intercuspidado. Então, eu acho que essa questão ela é muito importante. Então, eu sempre tento falar com o ortodontista e com o paciente o mundo ideal, né? O mundo ideal é esse. Montar o aparelho umas 2 semanas, pelo menos, de forma passiva, e depois mantém esse aparelho ali por um período de estabilização ali por até 1 mês, depois tira e retoma os alinhadores, ou a ortodontia lingual, que também segue a mesma linha, né? Princípio, né? Agora, tem paciente que vai relutar e que vai falar, não quero de forma alguma, né, fazer isso, eu quero ir para a cirurgia dessa maneira. E existem daí os botões estéticos que a gente pode lançar mão, você não precisa montar, você tem a ancoragem esquelética, enfim, de alguma forma ou outra, você vai ter a opção, mas sabendo que você vai ter mais ou menos dificuldade diante de cada situação, né? E o paciente tem que estar ciente disso também. Eu já tive, logicamente, que foi um único caso de um paciente que foi para a cirurgia somente com bloqueio, com ancoragem esquelética, né? Ou seja, ele fez todo o preparo com alinhadores. E depois, no pós-cirúrgico, né, como não tinha o bracket para poder fazer esse tipo de manipulação com os elásticos leves pós-cirúrgico, a coisa se perdeu um pouco, sabe? E aí depois o ortodontista teve que usar esse recurso da ortodontia convencional teve que colar e finalizar o caso. Enfim, são os riscos que existem, que o paciente tem que estar ciente. Então, era um paciente que, logicamente, estava ciente, então não teve problema nenhum. Mas é difícil acontecer, né? Difícil acontecer. O que eu tenho visto aqui também, você está conversando, né? Você tem a ortodontia convencional, você tem um alinhador, você tem a ortodontia lingual, você tem diversas formas de fazer esse preparo, né? E aí tem duas filosofias, que uma é aquela baseada em ancoragem esquelética, ancoragem absoluta,
com as mini placas, né? Como você conversou comigo no começo, que você tem uma abordagem mais conservadora, que você procura minimizar biologicamente, né, o paciente dos efeitos biológicos deletérios de uma cirurgia, então você minimiza o procedimento para tentar ser o mais conservador possível. Quando a gente trabalha com mini placa, ancoragem esquelética, a gente consegue também, por exemplo, em alguns casos, reduzir a cirurgia, reduzir, que eu digo assim, Sem de repente dúvida. a cirurgia era bimaxilar, eu consigo fazer uma cirurgia unimaxilar, aí do ponto de vista biológico eu estou ajudando o paciente tendo essa abordagem mais conservadora da cirurgia. E isso, eu estou trabalhando com mini placa faz pouco tempo, mas eu já tenho observado que isso é possível, então a gente pode casar essas duas técnicas e do ponto de vista biológico é melhor para o paciente, vai ter um pós-operatório melhor, mais previsível, acredito eu. E para você, cirurgião, também, você entende dessa forma também, Aloysio? Sem dúvida nenhuma. A ancoragem esquelética traz benefícios, né, inúmeros benefícios. O grande problema que eu vejo é que poucos ortodontistas têm um grande manejo dentro dessas técnicas, né? Se a gente for avaliar, né, hoje em dia a ortodontia ela cresceu muito para os alinhadores. Isso é fato. Muito, muito. A realidade, né? Foi para Eu esse acho, lado. eu acho que muitos fatores levam a isso. E eu acho que o ortodontista ele não pode abrir mão também, chegar e falar, ah, não, o alinhador não funciona. Lógico que funciona, a gente sabe que funciona, né? Mas eu acho que o ortodontista ele deveria dominar algumas técnicas e não somente uma técnica, né? Você ficar somente em alinhador, pode ser que as coisas evoluam, porque a tecnologia está sempre aí e depois as pessoas migram somente, que o futuro da ortodontia possa ser só alinhadores, a gente não sabe, é capaz de tudo, né? Mas eu acho que ainda hoje em dia o ortodontista que domina outras técnicas, ele se sobressai, né? Ele se sobressai com algumas vantagens, até mesmo para poder resolver inúmeras situações, né? Então a gente tem casos que eu conheço de ortodontistas que trabalham fazendo intrusões, conseguem fazer, né, inclinações, mas não é a mesma eficácia que uma mini placa, por exemplo. Pelo menos eu vejo, uma coisa é falar, mas eu vejo resultados e é completamente diferente, né? Sim. Mas eu acho que as mini placas elas trouxeram grandes vantagens também com essa questão das extrações de pré-molares, né? Isso é algo que enriquece demais, né? A gente evitar extrações de pré-molares. Isso pro preparo ortocirúrgico é fantástico, além da estabilidade, enfim, da oclusão, e acaba trazendo muitos benefícios. Então, eu sou um grande fã das mini placas. Eu virei também, super fã dessa técnica, gostei bastante. Eu acho que, principalmente para essas correções de grandes inclinações também, né, incisivos, quando a gente precisa de melhorar o torque, as inclinações, nivelar melhor os arcos, né, as mini placas, elas têm um fundamento fantástico. Porque a mini placa tem um poder de alterar o plano oclusal, né? Ela consegue alterar o plano oclusal, então... E é o que você falou, vai facilitar muito o tratamento cirúrgico. Aí a gente cai naquela questão, né? Muitas vezes do benefício antecipado, cirurgia com benefício antecipado. Ou seja, a gente partir para um preparo em que a gente consegue, com mini placas, ou seja, com alinhadores, você criar uma situação que vá facilitar essa intercuspidação, né? E você pensar num benefício antecipado, que você vai ter que fazer um procedimento cirúrgico, pensando em depois conseguir essa intercuspidação, do meu ponto de vista, não cabe esse tipo de situação. Eu sou muito mais adepto ao preparo
Eu ao também concordo com nivelamento. você nesse ponto. Sou muito mais de preparar, faz a cirurgia, volta, porque você pensar. Até eu não entendo de cirurgia ortognática, não sei, não entendo de técnica cirúrgica, mas eu fico pensando até na forma de como conduzir a cirurgia sem uma referência certa ali da intercuspidação, do encaixe das arcadas. Eu não consigo entender isso. Mas, enfim, né, existe essa filosofia do benefício antecipado. Eu nunca experienciei isso daí, mas eu sei que alguns colegas são fãs desse tipo de filosofia, né? Exatamente. Eu acho que o grande problema, do meu ponto de vista, é esse, né? É muito mais lógico você entregar algo para o cirurgião, ir lá encaixar e pronto, e estabelecer uma boa relação articular, né? Acho que esse é o grande ponto. A gente entra no ponto da articulação de novo, né? E você, no benefício antecipado, você cria uma condição que depois você ainda vai ter que buscar esse equilíbrio, né? E essa relação. Então, se torna muito mais desafiador, menos previsível, né? Sim, com certeza. Imagino que seja. Agora, eu queria tocar num assunto que eu acho que deve ser realidade. Gente, não para de passar pop-up no meu celular. Toda hora. Eu tenho que tirar isso daqui. Toda hora. Exatamente. Fica... Eu tenho que tirar Também essas é muito notificações. aplicativo, né? Fica muito alerta aí. Exato, fez esses alertas. Eu queria falar um pouco sobre a questão psicológica, Lu, sabe? A questão do paciente cirúrgico. Porque o paciente cirúrgico, o paciente que chega no consultório com uma queixa cirúrgica, a minha experiência, tá? É um paciente que ele tem uma queixa estética importante, ele não gosta da face dele. E ele também tem uma queixa social, sabe? Uma dificuldade de relacionamento. Ele tem uma questão psicológica bem importante, né? E é diferente do paciente que a gente diagnostica e sugere uma cirurgia ortognática. É diferente, porque geralmente esse paciente ele não tem uma queixa psicossocial muito importante, né? Então, quando você começou lá atrás, falando no início da nossa conversa sobre a real motivação, você querer entender o paciente, você escutar ele, você querer saber o que ele está buscando, eu queria também que você falasse da sua experiência nessa questão psicológica, sabe? A gente entende que a estética ela está relacionada também à questão de relacionamento. Hoje em dia se fantasia que estar bonito ou estar agradável te ajuda a se relacionar, te ajuda a se incluir no meio, te ajuda a se sentir acolhido. E eu queria que você me dissesse da sua experiência como cirurgião, porque o seu percentual de mudança facial é muito maior que o meu, porque obviamente a minha realidade não é paciente cirúrgico o tempo todo, né? A sua é, então você está lidando com paciente cirúrgico o tempo todo. Então, eu queria que você falasse o que você vê, né, nessa abordagem psicossocial do paciente mesmo. O que você vê? Se existe realmente uma mudança significativa, se existe também aqueles pacientes que não se identificam, que eles não se encontram pós-cirurgia, que eles têm um processo de adaptação pós-cirurgia, porque eles não conseguem se encontrar, se identificar naquela face diferente. O que você fala pra gente, amor? Esse é um assunto muito, muito bacana, né? Porque, e muito, muito complexo também, porque a gente entender o que passa dentro da cabeça do paciente e o que ele imagina como resultado e que a gente possa chegar nessa situação é muito complicado, né? Isso para qualquer tipo de cirurgia que envolve a estética. Só que a gente trabalha com uma cirurgia que, teoricamente, cria as maiores mudanças faciais. Eu acho que não existe nenhuma outra cirurgia na face que cria um impacto e uma mudança tão grande como a cirurgia ortognática, né?
E a gente tem, é o que você falou, os dois tipos de pacientes, né? A gente tem aquele paciente que sofre demais com a desarmonia facial, que cresceu ali na adolescência, sofrendo bullying, sofrendo esse isolamento social, tendo essa dificuldade, e é o paciente que vem e que procura com todas as apostas de que a cirurgia vai trazer para ele, né, uma situação completamente de mudança, e realmente a gente vê que isso acontece e muito, e não existe maior gratificação que essa, né? Você literalmente vê que você fez parte da vida daquela pessoa e que você foi um marco, né? Antes da cirurgia e depois da cirurgia. E que aquele paciente muda completamente o psicológico, a autoestima, a autoconfiança, uma pessoa que entra na sociedade de uma forma completamente diferente. Uhum. E, putz, nós, cirurgiões, eu acho que a gente tem que agradecer e somos abençoados nessas situações, né? Sem dúvida nenhuma. O outro lado, o lado do paciente que não se aceita e que tem essa dificuldade de gostar do resultado, esse lado também existe, né? E a gente não consegue, muitas vezes, detectar esse tipo de paciente, né? Por mais que a gente tenha experiência, vivência de muitos casos, muitas vezes a gente não consegue saber qual é o paciente que vai se estranhar ou que não vai aceitar esse resultado, né? Seria muito bom se a gente tivesse ali uma ferramenta que falasse, esse daqui não vai dar problema porque ele não vai gostar. Então é muito subjetivo, né? Muito subjetivo, muito subjetivo. Agora, logicamente, a gente consegue algumas informações previamente à cirurgia que são importantes, né? Então, pacientes que de repente já passaram por outras cirurgias e que não não teve essa satisfação com outros resultados. Esse é um paciente que já vai ter um pouco mais de problema, porque a exigência dele já vai ser maior, né? Esse é um paciente que ele já vai vir com uma outra exigência. E existem situações que a gente fala de uma doença psicológica que se chama dismorfismo. Ou seja, a pessoa ela nunca vai estar contente, independentemente do que você fizer, independentemente do cirurgião, independentemente da qualidade da cirurgia. Tudo que você fizer, qualquer coisa que você fizer, você não vai atingir o objetivo desse paciente. Esses casos são os mais desafiadores, porque você não vai conseguir um resultado que satisfaça esse paciente. E aí esse tipo de paciente é muito complicado, porque você vai ficar frustrado, né? Você, como cirurgião, você fica frustrado, você fica chateado, você sabe que você deu o seu melhor, que você se empenhou ao máximo naquele caso e mesmo assim o paciente ele não está satisfeito. A frustração para nós cirurgiões é muito grande. Mas a gente também não pode aceitar isso como um erro próprio, e sim como uma situação de doença psicológica, enfim, que precisa dessa abordagem com outras disciplinas. Aí entra, né, o psicólogo para poder preparar esse tipo de paciente. Então, pacientes que já sofreram por outros processos cirúrgicos, eu acho que seria legal esse tipo de avaliação psicológica, entendeu? Não porque o paciente, eu sou doente mental, não é doente mental. A psicologia não é para isso. Dá a psicologia aquele estigma, né? Tirar esse estigma, e sim para poder te dar confiança, poder entender essas situações que existem, limitações, né, e vai preparando esse paciente para que ele vá para uma cirurgia com uma consciência totalmente diferente, né? Então você vê, a gente tem os dois lados. Graças a Deus, esses pacientes são
raríssimos de aparecerem, né? São raríssimos de aparecerem. O outro lado já aparece em grande número, né? Essa satisfação que a gente tem de ver a transformação, o resultado, a autoestima, e isso, enfim, é aquilo que eu falei, é muito gratificante, não tem preço isso. Realmente, quando você consegue tocar, né, aqui do paciente, né, no que ele sente, como ele vive, como ele se relaciona com as pessoas, tocar no lugar dele no mundo. Acho que isso é muito satisfatório, né? E o que você falou É, de dimorfismo acontece muito em harmonização facial também, que nossa, acontece e é um demais. grande problema, né? Porque assim, a harmonização facial é algo que tomou uma grande proporção, né? Sim. Por inúmeros fatores. Agora, tem que tomar muito cuidado, né? Tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes também o profissional ele passa do limite, né? Ele sabe Sim. que ali ele não vai conseguir chegar num resultado, mas ele por uma questão financeira ou até um desafio próprio, ele quer fazer aquilo, né? E aí muitas vezes ele acaba tendo as complicações. Então Sim, tem que tomar muito cuidado com essas indicações. Agora, a é. harmonização facial é algo que também é fantástico, né, para a cirurgia ortognática, porque a cirurgia ortognática a gente não vai conseguir atingir todos os objetivos estéticos, né? O paciente tem que estar ciente disso. Muitas vezes a gente precisa associar outros procedimentos em um segundo procedimento, que seria essa busca desse refinamento, né? E aí entra o papel da harmonização. Então, eu acho que tem a sua grande Mas é importância. isso. O que você falou é exatamente o que eu penso. Eu acho que a harmonização ela é um refinamento. Quando você tem uma discrepância esquelética importante, porque é engraçado que a desarmonia ela não é só por conta do envelhecimento, ela acontece por uma alteração Sim, do desenvolvimento craniofacial. E aí o paciente chega aqui querendo se rejuvenescer e tal, só que ele tem uma discrepância, uma alteração craniofacial importante que qualquer procedimento estético não vai devolver, porque na verdade ele nunca teve harmonia, nem na juventude. Então, tem que ter um pouquinho de discernimento, pouquinho não, muito, né? muito, Para muito. poder, exato, para poder, olha, tua alteração, ela não é uma questão de envelhecer ou não, é uma questão basal, tá ali inserida no formato do seu crânio, no formato das bases ósseas que não estão encaixando corretamente. Então, tudo que eu fizer não vai te dar a satisfação que você teria caso você partisse por um tratamento mais assertivo, que te reposicionasse, né, as bases no lugar. E eu fui fazer especialização em harmonização por conta desse refinamento, porque como ortodontista, você tem essa visão de face diferente. E aí, Sim. quando você chega assim, terminou o caso, você quer dar um refinamento, aí você consegue refinar. Mas não é para corrigir discrepância esquelética, não é para meu modo de ver a Não, harmonização. eu acho que até cabe, de repente, em algumas situações, paciente que não quer passar por uma cirurgia, enfim, mais invasiva, você fazer uma compensação com uma harmonização facial, né? Eu acho que cabe, eu acho que tem o seu espaço, sem dúvida nenhuma. Não é todo paciente que vai aceitar passar por uma cirurgia, Cirurgia, né? sim. O paciente ele tem os medos, ele tem os receios, ele tem coisas que são muitas vezes incontroláveis. A gente não pode forçar a barra, né? Não, você vai fazer a cirurgia. Quem sou eu para fazer isso? A gente tem a obrigação de fechar esse diagnóstico e mostrar para eles as diversas opções. E dentro É. dessas opções, ele saber quais são as vantagens e desvantagens e aonde a gente vai conseguir chegar em determinadas situações e ele tem que estar ciente disso, né? Nós não somos deuses, né, que conseguimos fazer as coisas perfeitas, né? Até porque a gente sabe que ninguém é 100% simétrico, né? Se o homem lá em cima não Não, conseguiu fazer, a gente vai fazer. exatamente. Mas é Né? isso mesmo, é questão
do bom senso, né? Eu acho que é bom senso mais que falta um pouco. Né? Não sei, talvez. É meio polêmico esse assunto. É muito polêmico. Tudo bem. É muito polêmico. É muito polêmico, mas assim, é que eu acredito muito mais quando eu estou aqui na minha realidade clínica, eu sou um pouco insistente no que a ortodontia e uma cirurgia pode fazer, que não vai entregar um resultado igual da harmonização, né? É. Estou Não, e a dizendo para gente. discrepâncias esqueléticas importantes, tá? Não estou falando detalhes pequenos como, né, enfim. Mas você vê que essa conversa toda, a gente acabou indo mais para o lado estético da coisa, né? É, E a gente tem que, logicamente, pensar que a cirurgia e a ortodontia, o principal objetivo é o funcional, funcional, sim. né? O funcional. Então, a função, ela está muito acima de qualquer objetivo aí dentro da cirurgia. Então, acho que isso é muito importante a gente comentar Sim. também, né? Porque hoje em dia, com toda essa divulgação de estética, de pessoas fazendo selfie, isso e aquilo, então a estética ela cresceu demais, né? Sim. Mas o paciente ele tem que entender que o objetivo primordial é a função. Então, o paciente que procura uma cirurgia ortognática, que ele é indicado para uma cirurgia ortognática, o melhor benefício dele vai ser funcional. Então, a gente vai conseguir oferecer para ele uma correta mastigação, um encaixe, né, uma correta deglutição, uma respiração efetiva. Então, a gente sabe que aí estima-se que mais de 40% da população mundial portador de síndrome da apneia do sono, né? E esse é um assunto muito importante, porque você imagina, Sim, olha o número, né? 40% da é população muito mundial alto. é um número absurdo. E a gente sabe que a cirurgia ortognática ela pode ser Beneficiar muito, bastante, muito né? resolutiva nesses casos. Uhum, Logicamente que uma avaliação interdisciplinar, com um especialista em medicina do sono, são outros fatores e não somente o esquelético que está envolvido, uhum. mas essa associação, né, de profissionais atuando e indicando esses procedimentos, eles vão ser extremamente resolutivos, né? A Sim, gente sabe disso, a gente vivencia isso, e a procura pela apneia do sono vem crescendo absurdamente. Muitos pacientes. Por quê? Porque a informação ela está sendo cada vez mais divulgada, né? Os estudos estão cada vez sendo mais direcionados para essa área específica. Então, é natural que uma vez que a gente consiga obter resultados positivos, a coisa ela vai sendo, né, direcionada para esse lado. Então, é muito, muito importante esse lado funcional. Então, hoje a gente fala muito de estética, né? Estética, 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 mas a gente tem que levar em consideração a função em primeiro, isso. primeiro lugar, né? Eu sempre falo que o que funciona bem fica bonito. É isso aí. Você Então, falou é bem tudo. por isso, né? O que está funcionando bem, está bonito. Então, a estética é consequência da função correta, eu sempre falo assim. Perfeito. Nosso tempo está acabando, vai cair nossa live. Então, Alô, eu queria agradecer muito, adorei, foi muito, muito legal o bate-papo. Muito bom Acho que a gente poderia conversar com falar você. muito mais coisas, né? Tem muito mais assunto, mas aí fica para uma próxima oportunidade. E queria também agradecer a todo mundo que ficou com a gente, que assistiu. E se tiverem dúvidas, podem mandar para a gente inbox, porque vai acabar, o tempo vai acabar, eles acabam caindo a live, né, depois de uma hora. Então, a gente acabou ficando sem tempo para perguntas. Mas queria te agradecer. Obrigada, Lu. Foi muito, muito, Eu que como agradeço. sempre, né? É sempre muito bom, né? Eu acho que essas lives nesse período de quarentena, né? A gente até fica meio sacal, né? Tanta É, live, toda hora é, você entra lá, é live, 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 live. Mas eu acho que para quem está fazendo, é né? muito bom, É né? muito gostoso. É, A gente faz esse bate-papo, a gente, né, vai
trabalhando a cabeça, é muito, muito gostoso, a gente está próximo e, querendo ou não, a gente, né, leva um pouco de informação Sim. e a gente aprende muito, né, com essas lives, são opiniões super diferentes e eu acho que a live ela veio de uma certa maneira para ficar. Logicamente que os números vão diminuir muito futuramente, mas eu acho que é uma forma muito bacana de Compartilhar aprendizado, de conhecimento. compartilhar conhecimento. Então, acho que vale a pena. Também acho bem Temos, bacana. temos que fazer mais. Temos que fazer mais. Bem que você falou, a gente sempre sai diferente, a gente nunca sai igual. Eu sempre saio diferente quando eu venho aqui conversar com alguém, porque sempre acrescenta alguma coisa, te dá um insight, ou te faz pensar de uma forma diferente. Então, sempre é bom, né? Trocar informação. Eu gosto, pelo menos. A gente faremos mais. É isso certo? aí. Maravilha, Cami. Obrigadão, viu? Obrigado a Obrigada, você. gente. Boa noite, Boa pessoal. noite. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.